A Maria me pediu que eu falasse sobre a autodestruição, que é, de fato, um tema psicanalítico. Só que, na minha opinião, é um tema que ficou mais conhecido depois do coaching, né? O movimento do coaching popularizou essa coisa da autodestruição através de coisas como a autossabotagem. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? E trabalhando, criando inclusive ferramentas para que as pessoas reconhecessem a autossabotagem e se trabalhassem. Só que este tema, a autodestruição, ele foi introduzido nos círculos psicanalíticos. Freud já falava sobre a autodestruição, e ele, inclusive, Freud, levava este assunto a um nível assim que hoje seria considerado um nível esotérico, né? Um nível cósmico, inclusive. Então, vamos lá. Eu vou tentar abordar este assunto da maneira mais simples possível, porque uma parte assim da teoria psicanalítica que tem uma densidade filosófica muito maior, né? Então eu vou tentar simplificar e muitas vezes, talvez até me remetendo mais à visão gerada pelo pessoal do coaching do que pela visão propriamente psicanalítica. Por quê? Porque olha só, Freud já começa destacando a existência de uma espécie assim de briga cósmica que chega ao eu. Essa briga, ela não seria uma briga que inerente à pessoa, né? Mas é um negócio assim que de alguma maneira seria presente em toda a criação. E que briga é esta? A briga seria entre Eros, que representa a vida e o amor, e Thanatos, que representa a desintegração, a separação, por assim dizer, a morte. Bom, antes de Freud, outros filósofos falaram sobre isto, né? Sobre esse eterno conflito entre a união e a desunião, a construção, a desconstrução, que isto, de alguma maneira, moveria a realidade e levaria tudo a um avanço neste plano fenomênico, né? Neste plano onde nós percebemos a realidade. Só que Freud leva isso, né, para o campo da pessoa. Então, nós estamos aí dentro desse jogo, o jogo de vida, o jogo de morte, esse impulso pela vida e esse impulso também pela morte, ambas as coisas presentes em cada pessoa, né? Ele usava muito aquela palavra que era a ambivalência. Então, se de alguma maneira nós somos premidos para a vida, por outro lado, também nós somos premidos para a morte. Duas citações de Freud neste exato momento, eu me lembro das citações e não recordo exatamente onde elas estão, mas enfim, confia em mim, ele disse o que eu vou dizer aqui agora. Que o primeiro organismo vivo, aquele organismo que em algum momento, né, viveu dentro do processo evolutivo, enfim, é como se este organismo, naquele primeiro momento de vida, ele desesperasse, né? E com a vida interagindo com tudo o que havia ao redor, o que aquilo foi desconfortável, teria sido desconfortável para este primeiro organismo. Então, a primeira coisa que este organismo, por assim dizer, desejou, esse primeiro organismo vivo, foi voltar à condição interior, que era esta condição de inexistência. Então, algo, né, análogo à morte e à destruição. De alguma maneira, como se ele dissesse assim, o primeiro desejo deste primeiro organismo vivo foi o desejo de se autodestruir. Olha só, né? Do primeiro organismo, ele nem estava assim tão desenvolvido. Aí, em outro momento, ele fala assim: que qualquer ser vivo tem um ímpeto
para a vida, né? Então, uma baratinha. Se alguém a ameaça, se alguém investe contra ela, ela foge para se defender, tentando garantir a sua sobrevivência. Então, olha só, por um lado, tem este impulso para a sobrevivência, que é o impulso mais fácil de se perceber, às vezes mecanismos até automáticos, né? E, ao mesmo tempo, um impulso para a autodestruição. No meio do caminho, essas duas coisas elas se cruzam. A sobrevivência, ela vira destruição. Outros começaram a falar sobre isso, né? Esse cruzamento. Alguns desenvolveram, outros apenas citaram, como por exemplo Marcuse, né? Marquinhos ele fala, ele cria até um conceito que seria super repressão. A repressão seria aquela defesa de alguma maneira, né? E a super repressão seria esse mecanismo já exacerbado, já contaminado, por assim dizer, pela pulsão destrutiva e que, querendo defender, destrói. Mas, enfim, isto se cruza. E o que é que se pode ver nas pessoas? Pode-se ver nas pessoas. São várias as coisas que, de repente, se identifica nelas. A primeira delas é aquelas pessoas que, mais claramente, elas querem se destruir, querem se sabotar, há uma predominância desta inclinação para a destruição. Tá? Então, são pessoas que sempre tomam os caminhos mais difíceis, são pessoas que, quando estão prestes a conseguir alguma coisa, elas fazem algo que faz desabar, que atrapalha a realização do que querem, enfim. Tá? É bem evidente neste tipo que eu acabo de mencionar. Mas também tem outras pessoas que elas parecem se defender. Então, para elas mesmas, elas estão se defendendo, elas estão evitando uma ameaça. Só que o que elas não percebem é que, pela sua defesa, elas deixam um rastro de destruição. Por exemplo, é muito comum ver isto nas relações amorosas, né? Pessoas que, pelo medo de não serem amadas, elas fogem. E elas fogem no momento em que tem uma coisa legal acontecendo, né? Tá muito bom, tá bacana. Aí elas batem retirada. Por quê? Porque é como se elas sentissem que mais adiante aquilo vai acabar, que elas serão rejeitadas, e elas rejeitam primeiro. Então elas deixam um rastro de destruição, elas deixam pessoas magoadas. Mas o que é que elas querem fazer com isso? Elas querem, assim elas sentem no primeiro plano, elas querem se defender de sofrimentos que hão de vir. Então, aí já um cruzamento onde a pessoa, para ela própria, ela sente que ela está se defendendo, mas muito dela está no ataque e na destruição, e muito dela está provocando o seu próprio sofrimento. Aí tem um outro tipo de pessoa que oscila, né? Então, realmente, se defende, evita problemas para si, tenta se preservar. Então, a pessoa é bem sucedida. Ela faz isso sem causar danos em algum momento. Em outro momento, ela se torna mais imprudente, né, mais destrutiva mesmo, toma decisões um pouco mais irresponsáveis. Alguns até poderiam diagnosticar como sendo alguém que tem ali uma ciclotimia, né, a, a, algum transtorno, mas não são mudanças assim muito drásticas, sabe? São e nem exatamente mudanças no humor, mas no padrão de comportamento, do impulso para o desejo. Então, nós podemos observar a atuação da força destrutiva de muitas, mas de muitas formas mesmo. Isso aí é bastante presente na vida humana e, obviamente, bastante presente na clínica, né? O desejo de autodestruição, ele é muito grande. E ele encontra este desejo de autodestruição muitas colaborações mentais. Então, por exemplo, né,
essa força que atua para a autodestruição, ela pode gerar um gozo secundário, né? Esta força que atua para a autodestruição, ela pode criar um estado de gozo, um estado masoquista, né? Onde a pessoa vê as coisas destruindo e de alguma forma se compraz com aquilo, né? Tem prazer, ainda que esse prazer não seja assim tão claro. É uma máxima que já foi defendida por alguns psicanalistas de que, digamos assim, dor é gozo. Dor e gozo não seriam antagônicos, né? Não seriam coisas que se contrariam, mas seriam os dois lados de uma mesma moeda. Se, né, por uma perspectiva, a coisa dói, por outra perspectiva, ela é fonte de deleite, ela é fonte de gozo. Então, volto a dizer, a autodestruição, ela é presente em tudo, né? Ela é cósmica, por assim dizer. Agora, claro, assim, o que é que nos chega à clínica? Aqueles casos onde o sistema psíquico utiliza a destruição como a principal ferramenta, né? Então, digamos assim, a destruição, neste caso, é o que estrutura o sintoma da pessoa. Então, isso se destaca. Se nós pudéssemos falar em termos de diagnóstico psicanalítico, o diagnóstico seria feito mais ou menos desta forma, né? Assim, de ver, né, no cabedal de elementos que o psiquismo utiliza, a destruição como o recurso principal, o recurso regente, o recurso que rege aquela personalidade sintomática ali. Então, mas em algumas pessoas, né, isso daí se destaca. O que não quer dizer que exista exclusivamente naquelas pessoas ali. Naquelas pessoas, né, isto é o carro-chefe, é a tônica. Nas outras pessoas, fica um pouquinho mais encoberto, mas comparece também na análise, também aparece na, na, na análise, sem dúvida alguma. Já em outras pessoas, se pode dizer que aquilo já estabelece uma personalidade. Aí, até mesmo para a pessoa leiga, a pessoa comum, que vai olhar algumas pessoas entenderia aquele que tem essa personalidade, esse daí se destrói. Olha só, que pessoa que está se destruindo. Cara, já é claro, né, para qualquer um, até mesmo para um leigo. Por quê? Né? Porque é estrutural neste sentido, tá? No sentido de estrutura de uma personalidade que foi sintomática, que foi formatada, e logo né, é patente, é fácil de se identificar. Em todos os outros casos está presente, mas aí e vai comparecer na análise, sem dúvida alguma, mas aí já é o caso de uma investigação. Agora sim, que fique claro, sempre está presente. Por quê? Porque faz parte da destruição. Não tem como haver a construção do sintoma sem que a força autodestrutiva ela esteja presente.